Mais um tópicozinho que eu quero falar aqui, que também acho bem importante, é o vício do meio movimento, certo? A maioria, grande maioria, por onde eu ando nas academias, nos treinos da galera que eu observo, a maioria do pessoal não faz o movimento completo, o movimento a fundo, né? E em geral, por que que não faz? Porque do ponto de vista da ergonomia, né, o cérebro instintivamente sabe que é muito mais fácil empurrar o movimento de 90 graus para cima, trabalhar a zona de alívio deste ponto para cá, do que fechar o movimento do joelho embaixo, causar uma desvantagem mecânica, né? Para que a musculatura, ao se contrair, tenha que abrir essa articulação, reverter toda essa articulação até o ponto de maior braço de torque e depois entrar na zona de alívio e finalizar o movimento. Então é instintivo do ponto de vista do movimento você descer até a metade e já empurrar de volta, porque passou da metade para baixo, meu amigo, vai dobrar o grau de dificuldade. E aí você já não pode levantar mais 500 kg no leg, você vai ter que levantar 200, por exemplo, né? E as pessoas não pensam dessa forma. Eles acham que é mais importante levantar 500 com 15 graus de amplitude no joelho do que levantar 200 com 70 graus de amplitude no joelho. Qual é a vantagem de você? Qual é a vantagem de você dobrar muito mais o joelho, entendeu? E voltar do que fazer um movimento curtinho assim, ó, de perna. Tá? A vantagem é que você vai ficar muito mais tempo com a musculatura sob tensão. Então, como eu falei anteriormente, treinar não é passar pelos aparelhos, vencer grandes cargas com a mão, por exemplo, né? Treinar é você submeter a musculatura a padrões de tensão, certo? Diferenciados que vão induzir o desenvolvimento. Então eu estou aqui dizendo isso, não quero dizer que o meio movimento não tem sua eficiência, eu mesmo faço meio movimentos e alguns exercícios, é extremamente producente, com certeza, né? Mas o que eu quero dizer é assim, se você tem 3 exercícios de perna no teu treino, por que não fazer um deles o movimento completo, certo? Vamos partir do seguinte princípio, se você tem uma articulação que tem este grau de liberdade de movimento, por que você vai fortalecê-la só aqui, certo? Se você precisa, o indivíduo forte é um indivíduo que é fortalecido em toda amplitude articular. Se você não tem força, meu amigo, para abrir, você pode levantar 500 quilos aqui, ó, mas se você não tem força de abrir a tua articulação inteira, você não está treinado, você não está habilitado para tirar a tua musculatura da fase mais alongada até a fase mais encurtada. E isso então não é treinamento, né, com ciência, digamos assim. Então, se você tem uma articulação que tem um certo grau de amplitude de movimento, você precisa ter a musculatura que age nessa articulação fortalecida em toda amplitude de movimento. Então, se você tem, por exemplo, 3 ou 4 exercícios de quadríceps no seu treino, você vai fazer todos eles meio movimento, como eu vejo na academia, o cara vai agachar, é meio movimento, vai pro leg, é meio movimento, vai fazer mais não sei o que, é meio movimento, ele faz as passadas, meio movimento. Não está correto. Você precisa pelo menos um desses exercícios, meu amigo, colocar o movimento a fundo, o movimento completo, o movimento de fortalecer a musculatura em toda a amplitude articular na qual ela funciona. Porque senão não é um treinamento inteligente, você está fazendo só, você está enchendo linguiça, né? Não é saudável, né, do ponto de vista biomecânico e cinesiológico você proceder dessa forma. Então você tem exercícios como passada, fundo, avanço, que são exercícios que vão fazer com que você basicamente faça meio movimento, porque o outro joelho toca ao solo e você não consegue grandes amplitudes articulares. Use esses movimentos para fazer meio movimento, já que é a característica desses exercícios, passadas, avanços e afundos, o joelho não dobrar muito mais do que 90 graus. E use os movimentos que permitem você dobrar mais o joelho, como leg press e agachamento, para fazer um fortalecimento mais amplo da musculatura em toda a amplitude angular, articular, né, desses exercícios. Você vai falar, ah, não, mas aí o cara vai forçar o joelho. Não vai forçar o joelho. O joelho,
como eu falei anteriormente, o precisa estar fortalecido, a musculatura precisa estar fortalecida em toda a amplitude articular. Movimentar a articulação até o fim do seu curso é fisiológico, isso é fisiológico. Não tem argumento que possa rebater isso, é fisiológico. Se você pegar uma criança de 2 anos e jogar um brinquedo para ela apanhar, ela não vai se abaixar dessa forma para pegar o brinquedo. Ela vai se abaixar desta forma para pegar o brinquedo, né? Por quê? Porque é fisiológico. Ah, mas vamos falar então, mas a criança tem os membros menores. Obviamente um bebê ele tem os membros desproporcionais ao tamanho do corpo. Essa proporção só vai se atingir no fim do crescimento, né? Então, se você faz uma comparação, o tamanho da cabeça versus o tamanho dos membros de uma criança, ela tem uma vantagem mecânica para se acrocar do que para se abaixar, né? Isso é ciência. O peso da cabeça da criança e o equilíbrio corporal da criança, para ela é mais fácil se acrocar do que se inclinar para pegar algo no chão. Já o adulto é diferente. O adulto ele precisa, ele é mais ergonômico se abaixar para pegar do que se acrocar para pegar. Porém, do ponto de vista treinamento, você não está se abaixando para pegar um papel que caiu. Você está ali na academia para fazer um estímulo decente, de qualidade, inteligente da musculatura, saudável para a articulação, funcional, né? Então, se você é aquele camarada que quando treina só faz meio movimentos, precisa dar uma leve corrigidinha nisso, na minha opinião profissional, né? E no caso de indivíduos longilíneos, o que são indivíduos longilíneos? São indivíduos mais altos ou que teoricamente têm os membros mais compridos, né? Não significa só altura em metros do indivíduo, se o cara tem 2 metros, 1,90 m, não é isso só. Mas assim, o indivíduo longilíneo é aquele indivíduo que tem os ossos mais compridos de acordo com a estrutura dele. Então você pode pegar caras mais baixinhos, entroncados, com membros mais curtos, né? E você pode pegar indivíduos mais altos, né? Com membros maiores, pernas mais compridas, com fêmurs mais compridos, que vão gerar alavancas muito maiores, causando uma desvantagem mecânica para esse indivíduo ao se exercitar e principalmente a fazer movimentos completos. Então o indivíduo longilíneo, o indivíduo com membros mais compridos, ele vai ter uma dificuldade maior em fazer movimentos com mais amplitude, certo? Existe uma desvantagem mecânica, né, das alavancas dele, para que as articulações possam se dobrar. Ele vai fazer muito mais força, porém isso não é motivo para que ele não as faça, né? Como eu falei, o que predomina é o fisiológico, né? A função de ter toda a musculatura envolvida numa articulação fortalecida em toda a amplitude articular da que aquela articulação trabalha, né? Então o que você pode fazer muitas vezes é adaptar para esse indivíduo, né? Ou você que executa, que é alto e treina, procurar exercícios, às vezes um posicionamento de pernas mais afastadas vai favorecer, se habilitar a nível de flexibilidade para que você possa conseguir, né, fazer pelo menos alguns movimentos mais próximos do fim do curso articular, né, a fim de ter esse fortalecimento que eu falo. E outro assunto aqui, pegando o gancho do indivíduo mais alto, do indivíduo mais baixo, de ter a dificuldade ou não de fazer um movimento mais amplo, esse medo que as pessoas têm de fazer um movimento mais profundo porque vai forçar o joelho, cara. Eu parto sempre de uma teoria, e eu vou falar isso aqui várias vezes nos vídeos, conforme eu for falando de alguns exercícios. Você vai adaptar o exercício para o seu aluno até que você possa adaptar o aluno para o exercício. Então achar que o cara, mas o cara é isso que não pode fazer, cara, tudo bem, tem um problema articular instalado, né? Tem uma restrição médica, não tem como fazer porque tem algum problema de lesão, nem vou falar aqui o problema A, B ou C, não é esse o caso, entendeu? Aí você pode até realmente evitar, porque aí é a característica desse indivíduo, mas de forma geral, você faz o que eu acabei de falar, você adapta o exercício para o seu aluno até que você possa adaptá-lo ao exercício. Essa é a real saída. Então, por exemplo, qual é a vantagem de mecânica de um cara maior? Quando ele chega no momento de 90 graus, que ele tem o maior braço de torque, né, ele tem altos níveis de compressão patelar.
Se ele fecha um pouco mais, ele também vai ter altos níveis de compressão patelar. Porém, isso ainda é fisiológico, certo? Mas qual é a vantagem de você trabalhar mais embaixo do que só o meio movimento? A vantagem é que quando você faz movimentos curtos, você trabalha com cargas muito maiores. E quando você chega no braço de maior torque, você além de ter um momento de alta compressão patelar, você vai ter alta carga agindo sobre esse alto braço de torque. Quando você trabalha movimentos completos, você tem que diminuir a carga de trabalho. Porque se você faz 500 quilos no leg assim, você não vai fazer 500 quilos no leg assim, você vai ter que baixar para 200, 250, a não ser que seu ego não deixe, né? Mas, entendeu? Então, quando você tem um movimento amplo na articulação do joelho, você vai ter também uma compressão patelar. Porém, você vai trabalhar com cargas menores, porque você não é capaz de vencê-las, né? Então, esse tipo de coisa acaba compensando. O que é mais danoso para o joelho, né? Não tem danoso para o joelho, tem o que você acaba agredindo. Aqui eu vou agredir com muito mais carga no momento de maior braço de torque, onde eu desço, paro no momento de maior braço de torque e tento reverter a saída. Nesse outro momento eu passo direto por esse momento angular, eu passo direto. Entendeu? Então eu tenho uma fluência de esforço acontecendo e não uma reversão de esforço acontecendo. Pode parecer bobagem, mas quando você bota isso para um cara como eu que treina há 30 anos, entender essas dinâmicas pode resultar em mais saúde ou menos saúde articular, mais agressão, menos agressão para o seu cliente. Infelizmente é assim. Outra curiosidade no leg press é o negócio de perna mais aberta para trabalhar tal área, perna mais fechada para trabalhar tal área, perna mais para cima, pé mais para baixo, certo? Esse negócio de pé mais para cima, pé mais para baixo, eu não acho muito producente, né, no mundo do treinamento de perna, leg press, entendeu? Porque se você coloca o pé mais para baixo na plataforma do que seria o adequado para você, né? Você coloca o pé mais para baixo, você vai ter uma projeção maior de estresse na articulação do joelho, por causa da compressão, e você vai necessitar de uma flexibilidade maior no tendão calcâneo, entendeu? Na articulação do tornozelo, para que esse movimento possa ocorrer. Então, um posicionamento exageradamente para baixo do que seria natural, ou um posicionamento exageradamente para cima do que seria natural, acaba sendo um pouco contraproducente. O movimento com o pé mais para cima vai fazer com que você tenha menos amplitude de movimento de forma eficiente, né? Exageradamente para cima e da mesma forma exageradamente para baixo. E esse posicionamento do pé demasiadamente para baixo, além do necessário, vai trazer uma exigência muito grande para a articulação do tornozelo a nível de flexibilidade, induzindo muitas vezes o indivíduo a, na hora de empurrar a plataforma, ou melhor, na hora de alongar o movimento embaixo, que ele descolhe o calcanhar da plataforma e aplique mais pressão na ponta do pé. Então aí chegamos em outro ponto. É importante que você, independente do posicionamento dos pés no leg press ou no agachamento, que você sempre tenha consciência de estar distribuindo pressão igual em toda a sola do pé. Uns vão falar, não, mas empurra mais com o calcanhar, que trabalha mais não sei o que. Cara, pé é pé. Pé para receber a pressão, no exercícios de pressão, né, de leg, agachamento, que é diferente de flexão plantar, treino de panturrilha. Leg press e agachamento é importante que você sempre reconheça que a pressão está distribuída de forma uniforme nos 3 pontos básicos do pé, certo? Isso aí é imprescindível para uma execução eficiente, para transferência de força para o quadríceps e glúteos. Se você fica no leg ou no agachamento tendendo a descolar o calcanhar, significa que você tem uma panturrilha forte ou está fazendo um sinergismo burro de aplicar força na panturrilha em vez de transmitir esse esforço para o quadríceps. Por que eu digo sinergismo burro? Existe o sinergismo burro e o sinergismo fisiológico, né? Sinergismo fisiológico é aquele que acontece em musculaturas que você não pode evitar. Então, por exemplo, você vai fazer um pullover e o teu serrátil está trabalhando. Você vai fazer um supino, o teu frontal do deltoide está trabalhando. Você vai fazer um leg press, um agachamento e teu glúteo está trabalhando. Esse sinergismo é o sinergismo natural.
Agora, você vai fazer um supino e está aplicando mais força no braço do que no peito, porque o braço é o sinergista. Esse é o sinergismo burro. Por quê? Porque enquanto você aplica força no braço para empurrar a carga, você está tirando do peitoral a ativação, né? Então existe esse sinergismo fisiológico, natural, e existe o sinergismo do movimento, que não necessariamente é do músculo. Existe o sinergismo do grupo muscular, o sinergista do grupo muscular, e existe o sinergista do movimento que está acontecendo, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, na posição, a altura dos pés no leg press tem que ser posicionada de acordo com o tamanho da perna do indivíduo, sem ficar inventando moda de bota o pé mais para cima que vai trabalhar ali, bota o pé mais para baixo que vai trabalhar aqui. Isso aí não é esse o caminho, né, para você ter boas estimulações. Você vai ter maior nível de estresse na articulação, né? E tô me balançando aqui porque tá frio. Fiz o vídeo de capuz porque tá frio. Então, todas essas abordagens de pé, de joelho, de força, de amplitude, são todas abordagens de uma descrição de que eu quero desmiuçar mesmo o leg press, né? Tentar considerar aí todas as variáveis que eu sou capaz de me lembrar aí para fazer esse vídeo, né? Essa interação, para poder realmente desmiuçar e desmistificar e explicar como a coisa tem que ser. Então tudo isso que eu falo independe de uma técnica. Se eu vou fazer drop, vou fazer, sei lá, não importa a técnica que eu vou usar, não é isso que eu estou falando, né? Nós estamos falando de técnica e treinamento, falando de execução, de biomecânica e cinesiologia. Por isso que o nome do vídeo é esse, desmiuçando o leg press de cabo a rabo, de A a Z. Né, tentando considerar todos os fatores aí que eu fui capaz de me lembrar aí na abordagem desse vídeo de hoje. Então é isso aí, ó, o vídeo de hoje foi esse, né? Talvez não tenha lembrado de tudo, talvez exista algo a mais a se comentar, né? Ainda falta eu falar uma coisa importante nesses vídeos de treinamento, que é sobre qualidade de contração, mas eu vou ter que reservar um vídeo só para esse tema, infelizmente, não tem como acoplar esse assunto em assuntos de descrição de execução de exercícios. É um vídeo longo, cara, mas é um vídeo assim, ó, vídeo longo, mano, porque é vídeo de confronto de conhecimento, de experiência, compartilhamento, entendeu? Não tem como fazer isso aí em 10 minutos de vídeo, não tem. Se a gente vai falar, vai explicar, vai demonstrar, né, vai tomar tempo mesmo, é assim. Então vídeo longo, não consegue vai assistindo por partes, ou joga um pouquinho menos de joguinho no celular né, e guarda um pouco mais desse conhecimento, dessa experiência toda aí, né, do que ficar indo na academia fazendo coisa no achismo, no achômetro, né. E daqui pra frente vai ser assim, cada vez eu vou pegar um exercício e vou desmiuçar esses detalhes todos, entendeu? E aceito sugestões, estamos aí, quer criticar, quer falar, fala, a gente vai tentar responder na medida do possível. Não sou dono da verdade, também estou sempre aprendendo, né? Mas tenho toda essa bagagem, essa experiência aí, né? E estamos aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo longo, né? É só para os corajosos mesmo. E aí vai ter os sabichões que falam, mas o Tom Platz fazia com o pé junto e o joelho para fora, né? Agachava assim e teve a maior perna do fisiculturismo, concordo. E eu digo assim, ó, fisiculturista geralmente não é referência, não é porque a gente é grande ou tem força que a gente é referência de conhecimento biomecânico e cinesiológico, fisiológico, né? Isso é relativo, né? Resultado estético é uma coisa relativa, né? Mas pegando aqui o gancho do Tom Platz, quem sou eu para falar mal de um cara desse, né? Um expoente do esporte na era do esporte, né? Mas, por exemplo, é um cara que o desenvolvimento que ele conseguiu de membro inferior, ele não conseguiu de membro superior, né? Se ele tivesse conseguido de membros superiores o desenvolvimento que ele conseguiu de membros inferiores, ele era um atleta imbatível e nem Ronnie Coleman batia de frente. E não é a realidade, né? Então, como eu falo, são particularidades da genética, são particularidades do instinto, do treino, da experiência, da dedicação, né? Muitos fogem do treino de perna. Tom Platz era um cara que o treino de perna para ele era o divisor de águas, é onde ele rachava a carcaça mesmo. É outro padrão, né? E também não era um cara longilíneo, né? E é isso aí. O joelho dele aguentou, parabéns para você.
Fora isso, também outra coisa importante de eu falar é que assim, cara, ser forte não é levantar 500 quilos no leg, entendeu? Fazendo 15 graus de angulação de amplitude no joelho e depois agachar com 20 cada lado, porque não tem força e não tem como roubar, né? Cara, o powerlifting, que é um esporte que mede a força, ou o levantamento olímpico, que é o esporte que mede a força de um indivíduo, busca fazer com que os atletas executem padrões de movimentos de alta amplitude, certo? Então, assim, tanto no powerlift, se você agachar e o teu quadril não passar abaixo da linha do joelho, certo? Você vai fazer um terra, você não tira a barra de cima do step, você tira a barra do chão, certo? O levantador olímpico, ele quando ele faz um arranque, um arremesso, ele é obrigado a crocar, ele é obrigado a sentar nos calcanhares, certo? Então, se assim, ó, não é saudável para o joelho, por que que um esporte olímpico, então, tem essas características de movimento? Porque essas características de movimento, além de fisiológicas, elas medem a verdadeira força de um indivíduo. Então você não é forte porque botou 500 quilos no leg e dobrou 15 graus de amplitude no joelho. Botou 100 cada lado no agachamento e dobrou 15 graus de amplitude o joelho. Não. São amplitudes obrigatórias para mensurar o seu domínio, controle e geração de força sobre as articulações. São padrões de movimentos. Então, se alguém discorda, então continua lá fazendo leg com 500 quilos, 15 graus de amplitude, ainda empurrando com a mão no joelho e pedindo para o colega ajudar a travar a máquina depois. Até o dia que a patela sair voando e der na lustre e queimar a lâmpada da academia. Para concluir, eu citei várias vezes o exemplo do leg com 500 quilos. Não é uma crítica para quem faz leg com 500 quilos. Tem atletas fortes que fazem leg com 500 quilos. Eu, quando era homem, também fiz leg com 500 quilos, né? Mas foi desse jeito aqui, ó, que eu nunca precisei botar a mão nem nada. Então, isso não é uma crítica para quem treina pesado, é uma crítica para quem treina errado, né? Com baixo grau de ativação, baixo grau de amplitude, roubando bastante e vivendo essa ilusão, né? Ativação muscular consciente não é isso. Curtiu o vídeo? Então, deixa o like aí, compartilha, espalha, né? E vamos crescer junto aí na parada. Falou, valeu!